Ei, pessoal, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu confesso a você que eu estou muito feliz. Primeiro, de ter vocês aqui. Segundo, porque vocês estão se inscrevendo, e curtindo e compartilhando, e eu oro por vocês, tá bom? E ore por mim também. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a outra situação que eu estou feliz é porque o Salles, eu particularmente eu gosto muito do Salles, porque é um cara que não tem travas na língua, ele fala mesmo, e eu gosto disso. Eu prefiro que a pessoa me fale na minha cara, pessoal, do que ficar me enganando. E o Salles, agora ele abriu o jogo sobre Valdemar, sobre Bolsonaro, sobre Pablo Marçal em São Paulo, e ele disse por que, que ele não concorreu em São Paulo. A culpa foi de quem? Foi do Bolsonaro? A culpa foi do Valdemar da Costa Neto? Foi de quem? Tem um culpado, porque ele queria concorrer. E por que, que ele não concorreu? Quando ele fala, é o sistema. Tudo bem, ô Salles, eu te entendo. Agora, o nome, porque o sistema tem que ter nomes. Nome, eu quero nomes. E é isso que ele vai falar agora. E eu queria parabenizá-lo por ele vir a público falar que não é fácil para ele também. Tem que ter coragem para vir aqui e falar isso que ele vai falar agora. Então, com vocês, sem delongas, o deputado Salles. Pablo Marçal está mostrando isso. Ele encampou bandeiras de direita, mesmo sem ter um histórico na política, ele não conhece a máquina pública e, obviamente, poderá conhecer se for eleito, isso também não é um impedimento absoluto. Mas eu tenho bandeiras de direita muito consolidadas, muito firmes na minha história, afinal de contas, eu milito na direita há 18 anos, desde que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil em 2006. Então eu não preciso provar para alguém que eu sou de direita, que eu virei de direita para o do Bolsonaro, não sei o que, nada disso. Eu tenho uma história do Movimento em Direita Brasil. E ela vem permeando as minhas ações de maneira coerente há 18 anos. Inclusive nos momentos em que eu fui secretário aqui em São Paulo e o governador era o Geraldo Alckmin, tem matéria da Folha de São Paulo, vou dar um exemplo, quem quiser procurar aí, na capa da Folha de São Paulo, na época, 2013, se eu não me engano, tinha uma capa da Folha de São Paulo dizendo assim, Alckmin nomeia secretário defensor do regime militar. Ou seja, eu sempre fui o Ricardo Salles, não importa que eu trabalhei no governo do Geraldo Alckmin, que à época, inclusive, era considerado um tucano conservador, né? E depois, infelizmente, cometeu esse erro, atingindo, inclusive, a sua própria biografia, atingindo a sua história, de apoiar esse serviço do presidente Lula, coisa que eu sou totalmente contra, acho um absurdo, mas enfim. Depois eu tive a honra de ser ministro do presidente Bolsonaro, por quem eu tenho enorme apreço, uma dívida de gratidão enorme. Eu sou bolsonarista até debaixo d'água. Então, tem gente que fala, o Salles virou traidor. Ah, se catar, não sou traidor coisa nenhuma. Agora, eu, antes de ser ministro Bolsonaro, eu ministro Bolsonaro em 2019. Em 2019, eu já estava militando na direita há 13 anos. Eu já tinha sido secretário aqui em São Paulo mais de uma vez. Eu já era suplente de deputado federal pelo Novo em 2018. Ou seja, claro que ter sido ministro me projetou muito, e eu tenho essa alegria de poder ter sido ministro do Bolsonaro, que é uma pessoa que eu tenho absoluto apreço, absoluto carinho. Mas acho que nós aqui na cidade de São Paulo, a direita errou em não lançar a candidatura própria. E eu não ponho a culpa no Bolsonaro justamente porque o Valdemar tinha uma relação histórica com o Ricardo Nunes, tinha secretarias com o Ricardo Nunes, subprefeituras com o Ricardo Nunes. Então ele tinha outros interesses, outros motivos para apoiar o Ricardo Nunes. O Bolsonaro, por outro lado, precisava fincar o pé lá no Rio de Janeiro, escolheu um ótimo nome, que é o Ramage. No final das contas, aqui em São Paulo, indicou o Melo Araújo, que é um cara que eu gosto muito. Acho que o Melo Araújo é um cara de extrema qualidade. Mas, de novo, não é o Ricardo Nunes que vai representar a direita. A pessoa que não apoiou o Bolsonaro em 2022 é do MDB, que tem vários ministérios no governo, do PT, do Lula. Tem como chefe de campanha o Rodrigo Garcia, que era o vice do Dória, depois virou governador com o João Dória. Aliás, grande amigo do Alexandre Moraes, o pessoal fica falando que o Marçal tem ligação com o Alexandre. Quem tem ligação com o Alexandre é o Rodrigo Garcia, que é o coordenador de campanha do Ricardo Nunes. Então, assim, tem várias coisas que não são ditas, às vezes as pessoas não têm essa memória política. Né? Acho que o Marçal, inclusive, por não estar na política há muitos anos, ele talvez não conheça esses aspectos. Mas eu conheço, eu estou nisso aqui há 18 anos, eu sei bem quem é quem. E acho que a direita deveria, até para não respaldar o centrão, que trabalha contra a direita, eu vou repetir aqui para as pessoas lembrarem. O centrão não gosta da direita.
O Centrão não quer que a direita tenha força. O Centrão até usa deputados e etc. da direita para fazer voto dentro das suas legendas, né, e puxar candidatos. Então, eu acho que nós teríamos na cidade de São Paulo uma enorme chance de ganhar, enorme. Não posso dizer que ia ganhar com certeza, porque seria, obviamente, um erro afirmar isso. Mas tinha grandes chances de ganhar. Fazer uma campanha consistente ideologicamente, bem estruturada do ponto de vista de comunicação, dizendo a verdade de maneira equilibrada, porém firme, né? Seria uma campanha coerente, porque respeita a minha história, a história da direita, a história de todos nós. Eu fui o terceiro deputado mais votado da cidade de São Paulo. Primeiro foi o Boulos, a Zambelli, depois fui eu. O Eduardo, na capital, eu tive mais que ele. No estado inteiro, ele teve mais. Tudo isso para dizer o seguinte: eu tinha condições de ser candidato com muita competitividade. Nós não podíamos ter aberto mão. Por que abriu mão? Porque para o Centrão, para os fisiológicos, vale mais o acordo que tem de divisão de espaço na prefeitura, que é o que já existe. E, portanto, você não prestigia candidaturas de coerência ideológica, de consistência ideológica. Você prestigia candidaturas onde você tem um loteamento da máquina pública mais conveniente, né? E isso, obviamente, atrapalhou. Eu acho que se eu tivesse sido candidato, eu certamente estaria no segundo turno, até porque foi por isso que o Valdemar não me deu a carta para eu sair e concorrer por outro partido. Porque ele sabia que se eu concorresse por outro partido, o Ricardo não ia nem para o segundo turno. O segundo turno provavelmente seria entre eu e o Boulos. E aí o pessoal diz, mas você ia perder do Boulos. Eu não acho que ia perder do Boulos. Não acho que ia perder do Boulos de jeito nenhum. O Boulos tem grande rejeição, muitas fragilidades, absolutamente cheio de fraquezas para serem demonstradas, né? A história do Boulos é a antítese do que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, o que é? Você trabalha, se esforça, cresce na vida, né? Faz. Pessoal, o vídeo que eu recebi é esse mesmo, tá? Só tem esse aí mesmo. Eu não cortei, não. Mesmo porque eu estava gostando muito. Esse camarada, o Salles, ele falou uma coisa aqui, pessoal, que as pessoas têm que entender. Loteamento de prefeitura. Você sabe o que é isso? Loteamento de prefeitura. Eu vou voltar um pouquinho para a gente entender o que é isso. Quer ver? Ó, ele vai falar sobre loteamento. Quer ver? Ó. Da cidade de São Paulo. Primeiro foi o Boulos, a Zambelli, depois fui eu. Ó. O Eduardo, na capital, eu tive mais que ele. No estado inteiro, ele teve mais. Tudo isso para dizer o seguinte: eu tinha condições de ser candidato com muita competitividade. Nós não podíamos ter aberto mão. Por que abriu mão? Porque para o Centrão, para os fisiológicos, vale mais o acordo que tem de divisão de espaço na prefeitura, que é o que já existe. E, portanto, você não prestigia candidaturas de coerência ideológica, de consistência ideológica. Você prestigia candidaturas onde você tem um loteamento da máquina pública mais conveniente. Isso que ele falou, pessoal, é muito importante. O eleitor não sabe disso. O eleitor não sabe, filho. Vamos lá. Vamos lá. O 55 tem 2 secretarias com o prefeito. 2. O dono do 55 também trabalha no Estado. O Valdemar, ele ia apoiar o Pablo Marçal para quê? Se ele falar de apoiar o Pablo Marçal, o prefeito mandava embora as secretarias, porque é tudo ligado. 55 ali com o Valdemar, é tudo a mesma coisa. Trabalham juntos. Isso que é loteamento. E o Valdemar também tem negociações com o prefeito. Quer um exemplo? A Marta Suplicy, que é vice, quando ela falou que ia ser vice do Boulos, ela foi demitida na hora, não foi? Mesma coisa, pessoal. Se fala que vai apoiar outro, o prefeito iria mandar embora todos os secretários ligados a Valdemar da Costa Neto, aos 55, tudo. Então, isso que é loteamento de prefeitura. Quando fala que o Pablo Marçal não tem acordos, é justamente isso. Ele está entrando sem apoio do Centrão, ele está entrando igual o Bolsonaro entrou lá atrás, sem nada. Só com o povo descobrindo ele, etc e tal, ali na rede social, quando não tinha rede social ainda. Então, o loteamento é isso que se chama loteamento.
o Valdemar não tem como apoiar, não tinha como apoiar o Salles. Porque o Salles estava vindo novo. Ah, mas se o Salles ganhar, eu vou ter secretaria lá. É melhor manter o que tem, filho. Porque se manda embora os secretários ali, perde apoio. Vocês estão me entendendo? Dá ok aí. Iria perder apoio para o prefeito. Então, na verdade, não é o prefeito. O prefeito é um fantoche. Né? É um fantoche. O que manda não é isso. O que manda são as secretarias. O que manda é o poder. É a mão no poder, na máquina pública. Então, não tem como o Valdemar dizer assim, eu não vou apoiar. Tem que apoiar. É obrigado a apoiar. Porque existe, sim, os combinados. Se o Marçal ganhar, acabou combinado. O Marçal ele pode prometer uma secretaria para alguém, se ganhar. No caso do Nunes, não. O secretário já estava trabalhando. Você me entende aqui? E aí perdi apoio. Então, o Salles, ele sempre fala, né? Logo, ele já faz um jogo aberto. Então, é justamente isso que ele fala. Olha o complemento da fala dele aqui para você ver. Ó. E isso, obviamente, atrapalhou. Eu acho que se eu tivesse sido candidato, eu certamente estaria no segundo turno, até porque foi por isso que o Valdemar não me deu a carta para eu sair e concorrer por outro partido. Porque ele sabia que se eu concorresse por outro partido, o Ricardo não ia nem para o segundo turno. O segundo turno, provavelmente. Aí, se o Ricardo perdesse no primeiro turno, pronto. As secretarias estava todo mundo desempregado, né? Seria entre eu e o Boulos. E aí o pessoal diz, mas você ia perder do Boulos. Eu não acho que ia perder do Boulos. Não acho que ia perder do Boulos de jeito nenhum. O Boulos tem grande rejeição, muitas... Deu para você entender? Isso tudo é uma amarração. E o Bolsonaro ficou nesse meio todo, pessoal. O Bolsonaro também não podia tirar, eu vou apoiar o Salles de qualquer forma, porque o Bolsonaro iria arrumar um problemão desgraçado também, porque ia ter demissões dentro do governo, do prefeito, demissões no Tarcísio e arrumar um problemão. Na verdade, o Bolsonaro está no meio do ninho de cobras, né? Ninho de cobras, deve estar se roendo de raiva lá dentro, não tem como ele estar feliz, porque se ele for conforme ele fala, e eu acredito que seja, ele está a ponto de infartar lá dentro de tanta raiva. E volto a falar de novo aqui, eu não me arrependo de falar nunca. O erro do Bolsonaro, o maior erro da vida dele, foi não ter criado o seu partido. E eu vou aqui abrir aspas e vou falar a fala do Zé Trovão, que é do PL. Então, eu só estou repetindo a fala de um deputado do PL. O PL foi vendido por diabo, fecho aspas. O próprio deputado falou, pessoal, não é eu não. Existe também 20 e tantos deputados que estão sim ligados com o governo. Tá? 20 e tantos. E eu não duvido nada que nas escuras o Lula e o Valdemar da Costa Neto se falam sim, senhor. Que não é possível o dono de um partido com 20 e tantos que vota no governo, esses dois não conversarem. Estou cada vez mais convicto que os dois trocam conversa, sim, senhor. Não muito longe, o Valdemar da Costa Neto disse que o Lula foi um bom governo e etc. Tal. Falou ou não falou? Se alguém duvidar, eu solto o vídeo. Falou, sim, senhor. O Lula foi um bom governo, papapá, papapá, né? Então, eu não duvido nada. Então, quando chega alguém que fala que eu sou direita e eu vou abandonar isso tudo, as pessoas confiam, porque as pessoas não querem saber disso. Você está decepcionado. Coloca aí se você está. Escreve para mim aí. Eu estou decepcionado com alguma coisa. Escreve. As pessoas têm alguns chateados até com o Bolsonaro, pessoal, porque quer que ele faça alguma coisa, mas se ele mexer, ele embaralha o trem tudo. Volto a falar, ele está no cobra, não, ele está no meio do ninho de jacaré, de crocodilo. Essa que é a verdade. E São Paulo mostrou isso. O Eduardo Bolsonaro falou. O Pablo Marçal achou uma falha na direita. Isso mesmo. Ele falou que o Pablo achou uma falha na direita. Que falha que é essa? Vago. Pois é.
Se estava vago, tem alguém deixando vago. Eu oriento que o Bolsonaro volte a fazer as lives, vai voltar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos transmitir aqui nesse canal, se inscreve, mas que ele também volte com as lives semanais, né, para poder conversar com a população e explicar algumas coisas que as pessoas querem ouvir da boca do Bolsonaro. O Pablo Marçal falou agora há pouco, ó, o Bolsonaro fica aliado a essa gente, né? Fica aliado a essa gente. Você vê, ele fala aqui, ó. Quer ver? Ele fala assim, senhor, ó, quer ver? Mais importante do hemisfério sul, pelo volume de negócio, pela quantidade de pessoas, é a mais poderosa de todas. E aí está o segredo. A gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente vai ficar preso no que a gente está vendo, ou a gente vai retroceder para o passado, ou a gente pode levar essa cidade de volta para o futuro. E hoje eu quero tratar isso com você. Presta bem atenção no que você vai ver nessa mesa aqui, ó. Olha só, hein? Esse atual governo, ele está aí tentando ficar 12 anos. É o governo do Dória. Você vê aqui, ó. Dória com Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia é o ex-governador, herdeiro político, perdeu também a eleição, igual o Nunes vai perder. Tá aqui, ó. Atual plano de governo dele, ó. Coordenador de plano de governo. Essas pessoas aqui, ó. Olha que legal. Essa senhora bem aqui, ó. Soninha. Sugeriu em Sabatina que tem que legalizar maconha e vender em bares. Saiu aqui na Folha de São Paulo. Presta atenção nessas pessoas. Olha o nível de secretariado do Nunes, para você que entende um pouco do futuro do Brasil, o que vai acontecer. Essa senhora aqui, ó, ela é a Marcelina, abortista, esquerdista no talo. Você imagina o que é uma pessoa dessa cuidando de uma pasta tão importante. Essa aqui, ó, olha que linda. Essas mulheres todas apoiam coisas que você da sua família não apoia. Essa é a Dona Eunice, Dona Soninha. Olha quem é essa aqui, com Lula e com Boulos. Sabe quem é ela? Marta Suplicy era secretária de quem? Do Nunes. Saiu em janeiro. Tem alguma coisa errada nisso, não? Já sacaram o Salles, aí movimentaram o sistema para fazer o quê? Colocar a Marta Suplicy para ser vice na outra chapa. Olha esse aqui, PSDB, esquerda para valer. Esse aqui é vereador, ele saiu, mas ele é o responsável, o secretário responsável por aumento de moradores de rua. Esse cara aqui, ó. Alguns milhões foram devolvidos, estava destinado para tirar a gente de rua e não conseguiu. Voltou para ganhar o cargo de vereador de novo, reeleição. Esse aqui é o secretário da Educação, está sendo investigado por máfia de merenda. Imagina, cometeu um crime contra os nossos filhos. Está em investigação, vamos ver, né? Essa aqui é outra secretária, a Lígia, de Cultura, que é a linguagem de todos e neutra nas escolas, e o CF é bolsonarista e apoia, né? Olha aqui a bandeirinha que ela está segurando. Como que o Bolsonaro pode andar perto de um povo desse? Aí, pessoal. Olha o que ele fala, ó. Ó. Como que o Bolsonaro anda perto de um povo desse? Ó, de novo, ó. Essa aqui é outra secretária, a Lígia, de Cultura, que é a linguagem de todos e neutra nas escolas, e o CF é bolsonarista e apoia, né? Olha aqui a bandeirinha que ela está segurando. Como que o Bolsonaro pode andar perto de um povo desse? Esse aqui é outro. Ele está falando o que, o Pablo Marçal? Que a secretária do Nunes apoia todos. Não é isso? E aí, como que o Bolsonaro anda perto de um povo desse? Porque ele quer dizer o seguinte, não que o Bolsonaro ele ande diretamente com essa secretária, mas ao apoiar o Nunes, automaticamente apoia a secretária, né? Então, são essas lacunas que o filho dele, o Eduardo, falou, que o Pablo Marçal conseguiu encontrar uma lacuna na direita. Então, as pessoas começaram a falar, uai, mas espera aí, tem coisa errada aí. E muita gente começou a falar que o Bolsonaro está engessado no PL. Porque o senhor Valdemar falou que o Bolsonaro teria carta branca, né? Carta branca. É isso sim que ele falou. Vai ter carta branca, ele indica quem ele quiser, papapá. Olha o que o Eduardo fala aí, olha aí, ó.
Pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. Tem que ser dado o devido mérito. Correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ele tenta, sim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, vai. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado de qualquer outro estado. Ela produz mais de qualquer... Por isso que eu estou te falando, São Paulo é potência. Mas olha quando ele fala da lacuna, ó. O terceiro maior PIB do país. O Paulo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. O vácuo, né? Que é lacuna, vácuo, folga, espaço, enfim, são tudo sinônimos, né? Ficou muita história de vai para lá, vem para cá, com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. E o Paulo Marçal, ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio, sendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita, se colocando também como alternativa ao Nelo Araújo, na parte da segurança. E olha o que ele fala no final do vídeo, hein? Olha só, Eduardo Bolsonaro, que chegou até a criticar o Paulo Marçal no passado, mas agora, veja bem. A redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. É mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Você pode ver que essa briguinha também que existia entre o Marçal e o filho do Bolsonaro, o Carlos, acabou. Não tem mais, né? O Marçal chegou a chamar ele de psicopata, sei lá o quê, né? Ele é um psicopata. Débil mental. Débil mental. E você pode ver que o cara chamou o filho de Bolsonaro de débil mental e conseguiu fazer as pazes ali e o não está mais criticando. Mas você sabe por que não critica? Sabe por quê? Se o Pablo Marçal tivesse com 3, 4%, pessoal, o pau quebrava. Mas na política é assim. Quando o cara ele cresce muito, existe duas situações. Quando ele cresce muito, tem aqueles que começam a não bater mais e vê ele já como prefeito, e tem aqueles que não querem prefeito de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. O André Fernandes não bate nele, falou que apoia ele. O Cleitinho, o Eduardo, o Carlos Bolsonaro parou de bater nele. O próprio Bolsonaro não bate no Pablo Marçal. Dá algumas beliscadas, mas não bate. Não bate. Então, não adianta bater. Não adianta. O cara tem um público dele. Ele não tem padrinho. Pessoal. Padrinho. Diferente, padrinho. Se você olhar para outros aí, tem padrinho político. Padrinhos, né? O Bolsonaro, ele fala tipo do Tarcísio. O Tarcísio não era ninguém, né? Ali, político, agora ele é aqui, mas com apoio de Bolsonaro. O padrinho dele é Bolsonaro. Né? É isso mesmo, o padrinho dele é Bolsonaro. O astronauta, né? Esses caras não eram políticos. Eles chegaram, são muito bons, é claro, mas não eram. O Girão, né? Vieram o padrinho ali. Agora, o Marçal, ele tem quem como padrinho? Tem ninguém. Tem ninguém. Não é Lula, não é Bolsonaro. Não, não. De jeito nenhum. Ele não tem apoio de gente grande na política. Agora começou a chegar os apoios. E o cara, quando cresce, é assim mesmo. Ele tem muitos inimigos e muitos, entre aspas, amigos. E a coisa, quando ele começa a ficar grande, começa a ficar fácil. Que os apoios começam a chegar até gratuitos. Olha, te ajudar aí, as empresas começam a ajudar, porque, ó, se o cara for prefeito, eu quero estar lá. É assim, pessoal, é assim que funciona o sistema. E o Pablo Marçal, ele está nessa, né? Crescendo muito, e as pessoas que batiam estão parando de bater, e quem estava já batendo tem que bater ainda mais para ver se não ele não entra na prefeitura. Isso é normal na política. Não tem nada de anormal na política. O anormal na política foi ele chegar sem padrinho, sem nada e passar todo mundo. Seria o Pablo Marçal fez o seguinte, pessoal. Se pegasse aquele Bolt, né, que foi o maior corredor de todos os tempos, colocasse ele mais uns 10 medalhistas
e aí chegasse, colocasse um estranho ali, né? Um estranho ali. Tá. E aí, o povo esperando que o Bolt ganhava ou alguém ali. Aí, daí a pouco, esse estranho, ele passa todo mundo e chega na frente. Aconteceu isso com o Pablo Marçal. Isso é a internet, né? A internet. Isso aqui, ó, que nós estamos vendo. Aqui a gente vê os traidores, vê também quem não é traidor, né? A gente não está aqui só para falar traidor, está aqui para falar pessoas também que são, que seguem, né, o Bolsonaro e aqueles que não seguem. Mas eu não acredito, pessoal, que as pessoas que estão com o Marçal sejam contra Bolsonaro. Eu não vejo o Cleitinho como esquerda, por exemplo. Eu não vejo o André Fernandes como esquerda. Eu não. Simplesmente é igual nós, você também. Você é Bolsonaro, mas você vota no Marçal, por exemplo. Então isso não muda. Eu fiz aqui a pesquisa para presidente, Pablo Marçal e Bolsonaro. Deu 80% Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, nós estamos falando da Prefeitura de São Paulo. Ninguém está abandonando o Bolsonaro aqui. Simplesmente não concordamos com aquilo que ele escolheu em São Paulo. É diferente. Ora, você vai concordar com tudo que o Bolsonaro faz? Claro que não. Nem a minha mulher eu concordo. Imagina Bolsonaro, né? Eu acho que, eu já falei também das secretarias, ele não tinha como, pessoal, sair fora dessa, não. Não tinha como. Porque ele está dentro desse PL, né? Dentro desse PL. Ele tem que criar um partido para ele, e ele tem que entender isso, ele tem que sair e levar para esse partido, pessoal, quem realmente presta. É tipo uma arca de Noé, né? Tipo uma arca de Noé. Mas não levar todo mundo, não, hein? É sério que eu tô falando. E levar para lá o Cleitinho, o Zuco, o Girão, esses caras, né? O Marcos Rogério, esses caras que são realmente de direita. A Damares, levar o cara que. Romário, ó, cara, não quero você não, irmão. E não quero, não. Eu não quero você, Romário, levar o Daniel Silveira, que tá para sair aí agora semana que vem. Levar esses caras, pessoal, que são bons, que não precisa, o Nicolas, por exemplo. O Nicolas já é, né? De pele, né? A Damares não é, né? A Damares é republicanos. Levar o Tarcísio para lá, o Tarcísio também é do republicanos. Levar pessoas de puro sangue, pessoal. Poxa, eu tô de saco cheio de ver esses caras. A gente vota, daqui a pouco tá, votou com Lula. Pô, peraí, porra, eu votei em você, caramba. Você tá me traindo com o cara? Se eu não voto. Pensa bem. Ó, a direita não vota no Lula, certo? Aí você vota num deputado de direita. Você dá o emprego para ele, o poder. Aí ele te trai e ele vota com o Lula. Ele vota no Lula, mas você não vota. Mas peraí. Eu votei em você porque eu confio que você é de direita. Aí você vai me trair com o Lula para poder receber emenda ainda? Eu estou te dando emprego para você ficar milionário nas minhas custas e você me trai com voto? Não, pessoal, essas pessoas não podem. Não, o Nicolas falou hoje que todo mundo que traiu a direita, nenhum prosperou. Nenhum. E não vai prosperar. Tá? Eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal. Poucas pessoas se inscrevendo. Eu estava olhando há pouco. Eu estou um pouco triste com isso. Mas eu sei também que muitas vezes as pessoas se esquecem. Eu também esqueço muitas vezes quando eu assisto outros canais. Então, queria te pedir para você assistir. Obrigado, pessoal, por você ter passado toda a semana comigo. Semana difícil, tivemos vitórias e tivemos também grandes derrotas. Muito obrigado, se inscreva agora, fica com Deus.